Você sabia que o Brasil é o país da América Latina que tem o maior número de pessoas com depressão, de acordo com os dados da OMS divulgados esse ano? A depressão é uma condição real, que tem tratamento e se manifesta de forma diferente em indivíduos diferentes. Se você tem depressão, pode ter certeza que não está sozinho. Nesse vídeo eu vou explicar o que é essa doença que acomete mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo. A depressão é uma condição médica que vai além da tristeza que todas as pessoas sentem eventualmente e causa sintomas duradouros e tão intensos que alteram o modo como você se sente, como você pensa ou como você se comporta, muitas vezes interferindo com as suas atividades do dia a dia. E apesar disso, a maior parte das pessoas não discute os seus sintomas com o médico, porque acham que a depressão não é uma doença de verdade ou então tem medo do estigma associado às doenças psiquiátricas. O problema é que a depressão, quando não tratada adequadamente, está associada a um maior risco de suicídio e baixa qualidade de vida, e afeta não só o paciente, mas todos os que estão à volta dele. Não se sabe exatamente o que causa a depressão, mas a gente sabe que existem fatores genéticos, ambientais, biológicos, como variações hormonais e alterações na química do nosso cérebro, que estão envolvidos na origem da doença. Apesar de poder surgir em qualquer momento da vida do paciente, o mais comum é a depressão ser diagnosticada no fim da adolescência e no início da vida adulta, sendo mais comum nas mulheres do que nos homens. Os sintomas de depressão são sentimentos de tristeza, vazio, melancolia, sentir-se desesperançoso, pessimista, perda de interesse ou de prazer nas atividades habituais, como hobbies, estar com amigos ou sexo, redução do apetite, emagrecimento ou desejos alimentares e ganho excessivo de peso, alterações do sono que variam desde insônia até dormir excessivamente, falta de concentração, lapsos de memória, dificuldade de tomar decisões, ansiedade, agitação ou inquietação, lentificação dos pensamentos, da fala ou dos movimentos, pensamentos recorrentes sobre a morte ou o suicídio, cansaço e perda de energia até para fazer tarefas simples, sensação de culpa, inutilidade ou de fracasso e acessos de raiva, irritabilidade ou frustração que podem ser desproporcionais à situação em questão. Para se ter o diagnóstico de depressão, é preciso haver pelo menos 5 desses sintomas na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Além dos sintomas psiquiátricos, é importante lembrar que a depressão pode causar também sintomas físicos, como dores articulares, dores nas costas, dor de cabeça e sintomas gastrointestinais. Muitas vezes o paciente anda de médico em médico procurando uma solução para o seu problema físico, quando na verdade tem um quadro depressivo não diagnosticado. E quem é que está sob maior risco de apresentar depressão? Pessoas com história familiar de depressão ou de outras doenças psiquiátricas, pessoas que já têm outras condições psiquiátricas como ansiedade, distúrbios alimentares ou estresse pós-traumático, pessoas que usam drogas ilícitas ou abusam do álcool, pessoas com baixa autoestima, muito dependentes, autocríticas ou pessimistas, pessoas que sofreram experiências traumáticas na infância, pessoas submetidas a situação de estresse, como dificuldades financeiras ou problemas conjugais, e pessoas com doenças crônicas ou graves, como câncer, dores crônicas ou doença cardíaca, por exemplo. É muito importante que o paciente seja avaliado por um médico e que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível, porque as pessoas com depressão que não são tratadas apresentam maior risco de suicídio. O tratamento da depressão é geralmente feito com medicação antidepressiva e psicoterapia. Com tratamento adequado, cerca de 70% a 80% dos pacientes notam uma redução significativa dos sintomas em 1 a 2 semanas. Depressão não é só tristeza. A depressão é uma doença grave. Muita gente, por desconhecer os sintomas, pensa que a pessoa com depressão só vive quieto e triste pelos cantos. Mas é bom reforçar que nem sempre ela se apresenta dessa maneira. Ela pode ser confundida com tristeza no primeiro momento, um sentimento comum que faz parte da vida de qualquer um de nós. Mas diferente da depressão, a tristeza é passageira. Você pode ficar 2 ou 3 dias desanimado, mas com certeza vai passar. Na depressão, a evolução não é tão simples assim.
Quando uma pessoa está deprimida, várias áreas da vida são afetadas, não só o humor. São sinais que podem ser completamente opostos, mas se caracterizam pela intensidade. A pessoa pode ter falta de apetite ou fome exagerada, insônia ou sono excessivo, ganho ou perda de peso. Além disso, é comum sentir ansiedade, irritabilidade, falta de libido e principalmente um forte sentimento de desesperança, que nos extremos pode levar a pensamentos suicidas. Se você conhece uma pessoa que apresenta esses sintomas, converse com ela e a incentive a buscar ajuda. Se você mesmo estiver se sentindo assim, reúna forças e procure um especialista, porque existe tratamento. Muitas vezes o tratamento psicoterápico pode ser suficiente, mas em alguns casos, além da terapia, pode ser necessário o uso de antidepressivos. Não tenha medo dessas drogas. Elas podem ser fundamentais para o sucesso do tratamento, mas é preciso paciência. Esses medicamentos são eficazes, mas levam algumas semanas para fazer efeito. Lembre-se, depressão não é frescura nem sinal de fraqueza. Frases como "vai passar" não ajudam o paciente com depressão. Trata-se de uma doença. É como se você dissesse, você tem que reagir para um hipertenso e esperar que por vontade própria ele pudesse fazer a pressão arterial se normalizar. Na verdade, esse tipo de atitude só vai fazer o paciente se sentir pior. Acolhimento. Essa é a palavra-chave para ajudar alguém com depressão. Eu quero que você saiba que a depressão pode ocorrer em qualquer fase da vida, na infância, na adolescência, na maturidade ou na velhice, e que muitas vezes ela acontece em decorrer a uma outra patologia, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, diabetes, e que quando a gente diagnostica e trata ela logo no início, melhora muito a qualidade de vida da pessoa e o tratamento dessa outra patologia que causou a depressão. Depressão é uma doença como qualquer outra doença. Não é sinal de loucura, não é sinal de fraqueza, nem de irresponsabilidade. Se você percebeu algum desses sintomas que nós conversamos aqui, procure um médico. E o médico especialista na nossa saúde mental é o médico psiquiatra. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para colocar a vida nos eixos outra vez.